Começa aqui mais um programa da Abrasca TV, o seu canal no YouTube da Associação Brasileira das Companhias Abertas, trazendo muita informação e serviços para todo o mercado. Hoje nós vamos tratar de um tema especialmente cuidadoso, um tema especialmente escolhido para as companhias abertas e companhias de uma maneira geral. Nós temos abordado questões tecnológicas e vamos falar hoje sobre jurimetria. A jurimetria é a questão do direito e a tecnologia juntas. Para isso, nós temos dois convidados no estúdio hoje. Nós trazemos Marcelo Guedes Nunes, que é professor de Direito na PUC São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Jurimetria. Obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Nós temos também Renato Berger, advogado, árbitro aqui em São Paulo. Ele é sócio titular da Berger Advogados e coordenador da COJUR, que é a Comissão Jurídica da Abrasca. Obrigado, Berger, pela presença. Sejam muito bem-vindos, vocês dois. Obrigado, bom dia. E vamos dar início ao programa de hoje falando sobre a questão da jurimetria. Inicialmente, eu pergunto ao professor Marcelo, o que é jurimetria? Bom, jurimetria você pode definir como, numa única frase, como a disciplina do direito que utiliza a estatística para investigar a ordem jurídica, como o direito de fato funciona, né? A jurimetria, ela é, vamos dizer assim, eu costumo brincar que ela é o primo pobre da econometria, né? Falando para os economistas, é muito claro, né, na ciência econômica, na grande ciência econômica, que você tem uma série de disciplinas e uma das principais é a disciplina que eles chamam de econometria, na qual você usa a estatística para descrever fatos econômicos, né, que acontecem na sociedade, construir indicadores, taxa de inflação, desemprego, juros, né? O direito, apesar de ser uma ciência social muito importante, ele não tinha até então uma disciplina que fosse capaz de também descrever o fenômeno jurídico de um ponto de vista estatístico, né? E também auxiliar na compreensão de como de fato o direito funciona, né? E a jurimetria ela vem com esse propósito, ou seja, de municiar os operadores do direito. Aí a gente inclui advogados, juízes, promotores, professores, evidentemente, né? De elementos que sejam capazes de descrever o que de fato está acontecendo. E como é que surge esse... É um conceito que se traz de fora? É uma necessidade de mercado que levou à criação disso? Como é que podemos tipificar o nascimento da jurimetria? Então, o Marcelo vai ser um pouco modesto, mas na verdade o nascimento se deve a ele. Então eu tenho que falar isso. Ele é mais ou menos o pai da matéria aqui no Brasil. E até da palavra, né, jurimetria, que foi uma palavra que ele trouxe para tentar encapsular essa ideia. Mas enfim, agora que eu já fiz a propaganda e falei o que ele não podia falar, Marcelo, fala como foi. Aliás, é bastante oportuno essa sua observação. Na verdade, assim, como todo movimento científico, ele vem de várias frentes, né? De fato, o que o Renato colocou é em parte verdade. Eu achei que eu tinha inventado a palavra jurimetria. Eu me lembro ainda no início do meu programa de pós-graduação, eu sentia muita necessidade de entender o que de fato estava acontecendo. Eu via as discussões que a gente tinha na faculdade como uma espécie de forma muito sofisticada de literatura, né? E eu costumava brincar que os juristas, né, que são os cientistas do direito, são os únicos cientistas que estudam a si próprios. Os juristas estudam os próprios juristas. E que isso deveria ser, de alguma maneira, rompido, que a gente precisava ter um acesso à realidade. E isso através da estatística. Eu tenho uma formação anterior em ciências sociais, então eu vi como essa metodologia, né, a sociometria e mesmo aulas de econometria que eu tive, como isso era aplicado, e me surpreendia muito na faculdade de Direito de não ter.
né? Ou seja, no seu dia a dia você já utilizava isso daí? Sim, na época em que eu estudei ciência política, eu percebia isso na parte acadêmica lá. E aí eu me lembro de falar, bom, se existe uma econometria, existe uma sociometria, existe uma biometria, por que não uma jurimetria, né? Depois, quando eu fui aprofundar os estudos, eu descobri que um advogado chamado Lilo Evinger, um advogado americano que trabalhou na administração do presidente John Kennedy ainda, ele aparentemente é o criador do 9/11, ele era o sujeito que dizia que tinha que ter um telefone, um único número de telefone que funcionasse na América inteira, que se qualquer pessoa tivesse em situação de emergência, ele poderia ligar, atenderia um bombeiro, um policial. Ele escreve 3 ou 4 papers sobre o que ele chamou de jurimetrics. Mas, apesar dele ter tido a mesma ideia, né, a mesma ideia sobre o neologismo da palavra, e evidentemente ele teve isso na década de 70, então ele tem a prioridade, a definição dele não é tão clara em relação ao uso da estatística, né, na aplicação, na utilização do direito. E a gente, aqui no Brasil, no nosso movimento, né, de pesquisa empírica em direito, a gente usa a palavra pela primeira vez, eu acredito, nessa acepção específica. Nos Estados Unidos, né, eles têm também um movimento de utilização de metodologia estatística para compreensão do fenômeno jurídico, para estudos, né, tem um movimento grande. Ele está, enfim, 5 ou 6 anos na frente do nosso em termos de encontros anuais e tal. Só que lá eles chamam de Empirical Legal Studies, ou estudos jurídicos empíricos, estudos legais empíricos, seria uma tradução mais literal. Né, em que eles usam também estatística, fazem também estudo empírico quantitativo, mas eles escantearam a palavra jurimetrics, que foi criada, vamos dizer, lá atrás pelo Lilo Evinger. Então a gente tem alguma participação, de fato, na criação dessa disciplina. Né? No dia a dia dos escritórios, como é que funciona isso? O pessoal absorve com facilidade, usa com frequência, ou é um conceito para se utilizar em questões muito específicas? Não, na realidade, nos últimos anos, desde que começou esse movimento que o Marcelo estava falando, a jurimetria foi também se popularizando. E muito por conta do fenômeno também recente das law techs, legal techs, que são as empresas que começaram a usar tecnologia. Questão de tempo, nós estamos falando em que tempo? Não, a gente está falando de uma década desde o início, vamos dizer assim, né, da jurimetria, dessa forma que o Marcelo falou, um pouco mais organizada, né, com o Marcelo e o time dele, que acho que depois ele pode contar. Ele tem um time não só de advogados, mas também de estatísticos, e essa que é a grande diferença da abordagem, é uma abordagem científica de verdade do ponto de vista estatístico, né, aplicada ao direito, e não aquilo que o Marcelo gosta de falar, às vezes, que os advogados se encantam muito com as teses e esquecem de buscar os dados na realidade para ou comprovar, ou testar, ou eventualmente refutar aquela tese. Então ele trouxe esse elemento de estatística propriamente dita. Então, a partir da formatação desse modelo, que tem mais ou menos uns 10 anos, primeiro as pessoas foram conhecendo. A primeira vez que eu conversei com o Marcelo sobre isso, não sei quando foi, 8 anos, não sei. Você tem que, né, se colocar num campo que é novo. Depois que o tempo vai passando, as pessoas foram assimilando a ideia. E mais recentemente, como eu estava comentando, quando entrou na moda também a questão de tecnologia aplicada ao direito, e grande parte disso tem a ver com o uso de dados, e a tecnologia é só uma forma de extrair, empacotar, otimizar o processamento desses dados, todo mundo percebeu que a jurimetria já estava antes fazendo isso e fazendo a base, vamos dizer assim, de conteúdo, o que fazer com aqueles dados, por que a gente tem que olhar isso, e depois me corrija se eu estiver falando alguma coisa diferente do que é a realidade da jurimetria, Marcelo. Mas eu já ouvi você falando da história. Não é de hoje que a gente conversa. E agora eu finjo que eu sei também o assunto. Então, os escritórios também, nesses 10 anos, para responder especificamente a sua pergunta, fizeram esse mesmo caminho. Primeiro eles foram conhecer o que era aquilo,
Depois eles foram pensar em como aquilo seria aplicado nas situações deles, então, seja em processos judiciais ou na elaboração de documentos, questões que se repetiam, que podiam ser de alguma forma medidas, e a partir daí você tem uma conduta mais estratégica. Até o terceiro ponto, que a gente pode dizer, nessa curva, que acho que é onde a gente está agora, que é uma popularização maior e quase que em alguns casos uma necessidade de se utilizar esse tipo de ferramenta, porque para alguns assuntos específicos, alguns trabalhos específicos do direito, se você não fizer o uso dessa ferramenta, em breve você vai estar muito atrasado, não vai conseguir acompanhar a necessidade de mercado. Então, acho que dividindo assim, a grosso modo, em 3 fases, seria a primeira fase inicial de saber o que é efetivamente, depois começar a imaginar como que aquilo pode se aplicar no meu caso, no meu tipo de trabalho jurídico, e essa terceira que em alguns casos está virando necessidade e comum. E não sei qual que vai ser a quarta onda, o Marcelo talvez possa prever, mas essa é a minha visão sobre a evolução até agora. Ok, obrigado. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco e no bloco seguinte, já vou adiantar, perguntar para o Marcelo qual é o papel da Associação Brasileira de Jurimetria, a qual ele preside, e também se já existe no curso de Direito uma cadeira específica para jurimetria ou em que momento ela entra na vida do aluno. Vamos encerrar esse primeiro bloco, voltamos em seguida. Até já.